transformarei numa grande luz, porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Melhor. Que vocês vieram buscar aqui. Só um minutinho forte. O microfone tá. Desejo que vocês recebam o que vieram buscar aqui. Existe um nome que identifica essa casa, não somente o conceito, mas o propósito. Socorristas. Socorristas. Então nós estamos nos organizando para socorrer a nome de Jesus. Então nós nos organizamos como uma equipe de socorristas. O momento é muito grave. Esse momento que nós estamos vivendo foi predito desde a antiguidade, dos primeiros dos profetas da antiguidade. Jesus também se referiu a esse final dos tempos. João Evangelista fala do momento crítico em que haveria realmente um processo seletivo de dores e tudo que vocês já conhecem naturalmente pela história dos profetas, daqueles que prenunciaram esses acontecimentos. Jesus veio exatamente para nos instrumentalizar, para nos dar recursos para que não sucumbíssemos. Jesus disse que nessa fase que nós nos encontramos, a caridade esfriaria. Isso é muito importante a gente parar para pensar. A caridade esfriaria. Nesse instante, o testemunho é inevitável. Nós que dizemos que Jesus é o Senhor, teremos que dar o testemunho de servos. Nós não podemos, como Jesus ensina, ter dois senhores. Ele diz: como podeis amar a Deus e a Mamon? Não há como servir a dois senhores. Ou você atende a um, ou atende a outro. Então, nesse instante, nós temos que decidir quem é o nosso Senhor. O Senhor seria aquele que a gente obedece. A gente tem nele a referência. Nós temos no Senhor não só o abrigo, a segurança, mas também a orientação precisa. E Ele nos oferece a orientação precisa. É uma lição. A resposta nossa deve ser precisa também. Claro que na medida do nosso possível. Somos espíritos imperfeitos. Mas o que realmente pode testemunhar a nosso favor é a nossa própria consciência. A consciência, os sentimentos mais profundos, a gente quer acertar. A gente quer fazer as coisas corretas. A gente tem a intenção correta. E os Espíritos vêm nos orientando que a lei, ela está atenta às nossas verdadeiras intenções. Podemos errar bem intencionado. Quantas vezes uma pessoa aprisiona a outra porque ama essa pessoa? Há alguns até que dizem assim: eu matei por amor. Não é estranho? Eu matei por amor. Então, muitas vezes nós temos a intenção, mas não sabemos qualificar essa intenção com o amor que o Cristo nos ensinou.
Então, muitas vezes nós estamos bem intencionados, mas essa intenção pode estar sendo orientada pelo orgulho. Essa intenção pode estar sendo orientada pelo egoísmo. Nós chegamos à conclusão de que quando nós estamos sozinhos, nós estamos muito mal acompanhados. Quando eu estou sozinho, eu estou mal acompanhado. O que quer dizer isso? Eu estou sozinho. Não sei se vocês fazem isso. Eu penso com os meus botões. A gente não tem uma expressão assim? Eu estava pensando com os meus botões. E os meus botões só falam dos interesses que eu quero. Os meus botões só me orientam para me posicionar dentro do que me convém. Então, quando eu fico conversando com os meus botões sintonizam com orgulho, com egoísmo e dá conselho. É isso mesmo. Isso mesmo, você faz. Aí eu falo para o meu botão, não, está certo. Depois de tudo que ele fez, sabe como é que ele me tratou? É isso mesmo, isso mesmo, não leva desaforo para casa. E a gente, quando está sozinho, está mal acompanhado. A gente precisa urgentemente de ter uma companhia que não seja só nossa. A não ser o orgulhoso, acha, não, eu estando sozinho, então, para mim me basta. Olha, não basta não. A dor, a doença, os reveses, os momentos críticos rompem com isso. Fazem-nos pensar profundamente nas nossas atitudes. Uma amizade, ela é construída. O amor é aprendido. Da mesma forma que qualquer planta que hoje está dando muitos frutos, ela foi uma semente. Ela foi plantada a semente. Teve um tempo de germinação, um tempo de desenvolvimento, de maturidade, até chegar na condição de dar frutos. Então, cada um de nós dá o amor que tem, dá o afeto que tem. Para exemplificar, podemos imaginar assim, quando nós dizemos, paciência tem limite. Não é a paciência que tem limite, nós é que temos uma medida de paciência. Quando eu falo assim, paciência tem limite, eu cheguei no meu limite. Bem, a partir do meu limite, só existe uma orientação para ampliar o nosso limite, é amar ao próximo. E é difícil ampliar o limite. Qual é a medida do nosso amor? Como é que eu posso medir o meu amor? Nas circunstâncias que eu vivo, com as pessoas com as quais eu convivo. Tem pessoas que a gente dispensa grande amor. Ela merece, essa pessoa merece meu amor. É muito simpática. Por que a gente acha essa pessoa simpática? Porque tudo que eu falo, ela concorda, está sempre me elogiando, reconhece o meu valor. Essa pessoa é maravilhosa. É um doce de coco. Agora, fulano é um antipático, intransigente. Por quê? Tudo que eu falo ele tem um senão, não gosto dele. E muitas vezes, porque nós estamos mal acompanhados, conosco mesmo, a gente culpa o anjo da guarda. Meu anjo da guarda não foi o anjo da guarda dele. Então nós estamos diante, meus queridos, de um cenário altamente complexo, espiritualmente falando, porque a complexidade material está evidente aí. Está todo mundo vendo como que a violência, como que o desamor, como que as pessoas, esquecendo profundamente desses princípios da solidariedade, os princípios da fraternidade, rompem até o senso de humanidade. Há pessoas que se comportam como se não fossem nem humanos. Romperam, dá um clique na consciência e cada um que se defenda como possa. E os profetas prenunciaram que nessa fase
seria uma separação do joio e do trigo. Seria uma separação dos bodes e das ovelhas. Seria uma separação daqueles que realmente praticam e aqueles que não praticam. Acontece que quando eu estou acompanhado de mim mesmo, quando eu falo isso, e eu estou sempre mal acompanhado, quando eu estou só, eu falo assim, chegou a hora de separar o joio do trigo. Eu faço carinho do trigo. Os bodes das ovelhas, aí eu faço a carinho de ovelha. O mal do bem, aí eu sou o bem. E tudo que existe é o mal. Essa zona de conforto não corresponde a uma realidade. Cada um de nós faz um exame. Cada um de nós, em sã consciência, saúde, sanidade, saúde, em sã consciência, qual de nós não vai precisar de misericórdia? Qual de nós pode chegar diante da própria consciência, em sã consciência, e falar, eu sou um cristão autêntico, eu pratico tudo que o Senhor sugere. Ele é meu mestre, suas lições são praticadas por mim diariamente. Qual de nós não vai ter que pedir, Senhor, misericórdia? Qual de nós não terá que solicitar indulgência, complacência, misericórdia, perdão? Quantos de nós não terá em sã consciência que se dirigir a Deus, a sua própria consciência, pedindo misericórdia? Vocês já leram o livro A Lei do Assim Como? Nunca leram? Nunca ouviram falar na Lei do Assim Como? Gente, um best-seller, nunca leram? Foi um filme também, ganhou o Oscar, não viram? A Lei do Assim Como, nunca viram? Vocês vão todos para o inferno, gente. Vocês não conhecem a Lei do Assim Como? Então eu vou falar uma frase, quem souber completa, tá? Perdoe as minhas dívidas. Acho que não conhece mesmo não. Vou repetir. Quem souber completa. Perdoe as minhas dívidas. Essa é a lei. É lei. E a gente no final ainda fala que assim seja. E assim será. A medida do meu perdão está na medida que eu perdoo. É assim como. No Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados misericordiosos. Olha o que ele diz logo a seguir. Porque eles obterão misericórdia. Nesse momento, existe um movimento espiritual no planeta, todo ele orientado para a misericórdia. É claro que nesse cenário complexo tem uns que já romperam com esse senso de humanidade e se julgam realmente aqueles eleitos e são de intransigência, levando até a morte terrível dos seus opositores. Existe. Mas os lúcidos, os que estão comprometidos com Jesus, estão falando de misericórdia. Papa Francisco, o nome de Deus é misericórdia, o nome desse livro. Ele, numa entrevista a uma repórter, logo depois que ele esteve aqui no Brasil, a repórter pergunta ao Papa Francisco, será por que esse Papa adotou o nome Francisco, hein? Será que é por acaso? Os nossos irmãos católicos são 1 bilhão e 200 milhões. Então Jesus está cuidando. Então Francisco, o Papa, ele começa a falar aqui da misericórdia. E a pergunta é bem direta, depois que a repórter faz a apresentação do livro, e ela pergunta, Santo Padre, pode nos dizer como nasceu o desejo de realizar um jubileu da misericórdia? De onde lhe veio essa inspiração? Papa Francisco, não se deve a um fato particular ou preciso. As coisas me ocorrem espontaneamente,
São coisas do Senhor, cultivadas na oração. Sou acostumado a nunca confiar na primeira reação que tenho perante uma ideia que me veio ou uma proposta que me é feita. Ele também acha que sozinho não é boa companhia. Eu posso errar. Nunca confie, até porque, em geral, a primeira reação é equivocada. Aprendi a esperar e confiar no Senhor. E assim ele vai, aí a pergunta da repórter. Em julho de 2013, há poucos meses do início do seu pontificado, durante uma viagem de regresso à cidade do Rio de Janeiro, onde havia celebrado a Jornada Mundial da Juventude, o Senhor disse que o nosso tempo atual é tempo de misericórdia, entre aspas. Papa Francisco, sim, acredito que este é o tempo da misericórdia. A igreja mostra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe à humanidade ferida. Não espera que os feridos batam à sua porta. Vai à procura dela na rua, acolhe, abraça, cuida e faz com que todos se sintam amados. Então ele explica isso também. Aí pergunta a ele: para o Senhor, o que é misericórdia? Papa Francisco: etimologicamente, misericórdia significa abrir o coração ao miserável. Olha que coisa linda. Eu não conhecia a etimologia da palavra misericórdia. Coração, agir com o coração, com relação ao miserável. E vamos logo ao Senhor, que está se referindo a Jesus. A misericórdia é uma atitude divina que abraça, é doar-se de Deus que acolhe, que se dedica a perdoar. Jesus disse que não veio para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sadios, que não precisam de médicos, mas para os doentes. Por isso, pode-se dizer que a misericórdia é a carteira de identidade do nosso Deus. Para mim, essa de fato é a carteira de identidade do nosso Deus. Esse livro, Escutando o Sentimento, da irmã Silvia, tem um instrutor chamado Calderaro, que é um dos autores de um dos livros do André Luiz. E ele fala da misericórdia e sugere a nós espíritas que o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados de misericórdia, seja um capítulo que nós devemos ler diariamente. No aprendizado da misericórdia, porque a nossa emancipação se fará, não tem outro caminho, através da misericórdia. Você que está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, você tem as suas dificuldades como eu tenho, todas. Sua luta, sua intimidade, seus reveses, seus conflitos, suas doenças físicas, doenças espirituais, os dramas, os familiares, os dramas nos trabalhos, na convivência com o antagonismo. Você liga a televisão, vê violência, você está sentindo nesse instante muita indignidade com tudo que está acontecendo. A forma com que se organiza social, política, economicamente é um grande equívoco. A humanidade toda hoje está desesperada. Doenças que pareciam estar controladas voltam. O sofrimento se espalha. Doenças congênitas que trazem até no feto o reflexo desses momentos tão difíceis. Dores, doenças, apesar de um avanço da tecnologia jamais visto na história da humanidade. Então nós estamos diante de um momento grave e que nós precisamos ser socorridos. E por misericórdia de Deus nós somos socorridos. Nesse instante, não somente em função dos médiuns, queridos irmãos que se preparam, e dos nossos amigos espirituais que, benditos com seus trabalhos, vêm nos socorrer, mas não nos iludamos. Nós estamos sendo socorridos. A cura, quem faz somos nós. Não nos iludamos. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, aflitos, que eu os aliviarei. É isso que Jesus fala. Eu os aliviarei.
Jesus não fala assim: vinde a mim, vós que estou sobrecarregados, aflitos, que eu tirarei todos os pesos, vou tirar tudo da sua vida. Você vai sair daqui? Sim. Não sairemos. Sairemos daqui socorridos, energizados, com condições de potencializar no nosso coração esse sentimento que é a misericórdia. Nós precisamos nos educar emocionalmente no exercício da misericórdia. Se a gente observar bem, os nossos irmãos católicos, eu tenho muitos amigos católicos, são boas pessoas, dedicadas, são amigos queridos, praticam bem, são pessoas honestas, mas eu tenho, a maioria deles, esses meus amigos católicos, eles falam assim: eu sou católico, não praticante. Eu entendo o que eles querem dizer. Eles querem dizer assim: eu não vou muito na igreja, eu não cumpro tudo o que a Santa Madre Igreja sugere como rituais, liturgias, os calendários, as práticas. Eu não pratico, mas eu acredito em Deus, em Jesus, no bem, procuro fazer o que eu tenho de melhor. É assim são esses nossos irmãos católicos. Ele pode dizer que são católicos não praticantes, mas nós não podemos dizer que somos cristãos não praticantes. O que nós aprendemos com Jesus? Quando perguntamos a Jesus qual o maior dos mandamentos, o que ele diz para a gente? O maior dos mandamentos é amar a Deus de todo, ame a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu sentimento, de todo o seu espírito, sobre todas as coisas. Atenção, sobre todas as coisas estão incluídas as nossas dores? As nossas dores estão incluídas nesse, faz parte do pacote, sobre todas as coisas? Quando eu falo das minhas doenças, está incluído em todas as coisas? Sobre todas as coisas está incluído nossos dias de alegria, nossos dias difíceis, nossos dias de constrangimento. Sobre todas as coisas está aquele colega do trabalho, joia, e está aquele chefe que, nossa senhora, está dentro do pacote sobre todas as coisas. O trânsito está incluído dentro de todas as coisas. Então, amar a Deus de todo entendimento, de todo sentimento, de todo espírito, sobre todas as coisas. Jesus afirma: esse é o maior de todos os mandamentos. Quando parecia que ele tinha terminado, aí ele diz: mas há um outro tão importante quanto esse. Ame a teu próximo como a ti mesmo. E conclui: aí estão toda a lei e todos os profetas. Então Jesus inclui, não sei se vocês conhecem ele, o próximo. Vocês conhecem o próximo? Tem próximo, nossa, você tem um próximo que me tira do céu. Não existe cristianismo sem o próximo. Atenção, meus irmãos, não existe cristianismo sem o próximo. Se você exclui o próximo, você não está no exercício pleno das práticas que o Cristo ensina. Porque todos os ensinamentos do Cristo estão destinados à convivência com o próximo. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Eu serei misericordioso com quem? Com o próximo. Terei que perdoar 70 vezes 7 vezes. Quem que eu tenho que perdoar? O próximo. Então nós precisamos ressignificar, porque muitos de nós estamos doentes graves, porque somos intransigentes, porque não conseguimos, de maneira nenhuma não perdoo e tal. Isso a gente guarda um lixo emocional que nos adoece. Perdoar é ser livre. Quando você entende que é amar a Deus sobre todas as coisas, você ama tudo que lhe acontece. O dia difícil. Você para de perguntar: por que eu, meu Deus, por que eu? Para de perguntar por que eu. Você pergunta do fundo do seu coração: para que eu, Senhor? O que eu tenho que aprender? Então, é por isso que espíritos iluminados como o Papa Francisco está nesse instante estimulando uma era da misericórdia, porque nesse período de grandes constrangimentos,
só conseguirá se manter em equilíbrio na fé em Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, sentimento e espírito, quem realmente confiar, ter fé e ser aquele que toma a iniciativa de amar, mesmo não sendo amado. Esse é o momento do testemunho, porque se eu for impor para que as pessoas, para merecerem meu amor, quem são as pessoas? O próximo. Você quer merecer meu amor, você vai ter que ser assim, 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 assim. É pegar ou largar. E tem mais coisas, você vai ter que deixar de ser assim, 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 assim. Tá bom, vou tentar. A pessoa tem que se modelar para merecer o nosso amor. Isso é total ausência de misericórdia. Amar o próximo não significa que você é conivente e aceita tudo que ele faz. Cada um de nós, cada cabeça uma sentença, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um age como bem entende. Quando a gente aprende com os Espíritos que nós devemos compreender, nós não estamos falando da tolerância conivente, o limite entre ser tolerante e conivente. Você não precisa ser conivente, mas você respeita o direito da pessoa ser o que ela é. Você não impõe condições a essa pessoa. Então, meus queridos, qual de nós não se sente feliz quando amado? Qual de nós não se sente feliz quando é respeitado? Vocês já se sentiram respeitado por alguém? Respeitado mesmo? Claro que já se sentiram em algum momento. Por que nós nos sentimos como nós somos respeitados? Bem, nos sentimos amados. Quando uma pessoa, você está vivendo um momento, ela chega, não, eu te compreendo. Nossa, realmente. Como é que a gente se sente com uma pessoa condescendente? Uma pessoa que chega e te acolhe sem te perguntar nada, te ajuda. Como é que a gente se sente? Amado, protegido. Como é que a gente se sente com uma pessoa que é tolerante, que ela fala, não, eu compreendo, você está passando uma fase difícil, você chegou do trabalho, você está irritado, está no trânsito, eu entendo, fica tranquilo, eu entendo. Você olha para a pessoa, poxa vida, alguém que compreende, alguém que sabe da minha luta. Nós nos sentimos bem quando encontramos alguém que nos ama. Vocês já tiveram ao lado, numa situação de constrangimento de dor, alguém que cuidou de você, não no hospital, numa enfermaria, cuidou com profissionalismo, ou você é um ente querido seu, é tudo de bom. Quer ver? Você para num posto de gasolina, para calibrar o pneu. Aí chega, não, pode deixar que eu calibro e tal. Pois não, senhor, obrigado, volto sempre. Como é que você se sente? Poxa, muito obrigado, vai com Deus, volto sempre. Como é que a gente se sente? Para não dar a impressão que eu estou falando só dos momentos de dores e hospitais. Entra num restaurante, você é bem recebido, e você fala assim, eu quero a carne sangrando. Ela fez uma cara lá que eu não gosto, mas o garçom, pois não, ele traz a carne sangrante, ele detesta a carne sangrante, serve, disse que é mais um pedacinho, respeita que você gosta de carne sangrante. Aí chegou, eu quero bem passado, bem torrado, ele, pois não. Então nós podemos manifestar a nossa misericórdia, a nossa condescendência, a nossa tolerância, a nossa piedade, o que for, todos os sentimentos cristãos, sem impor, mas a gente virou julgadores. Nós somos excelentes julgadores. Vê se pode, que olha aquela lá, tem dia, então eu estou atacado. Olha aquela roupa, vê se pode andar assim, se não está perdido, olha aquela, o corpo todo tatuado, como é que é aquele cabelo, meu Deus, aquela roupa, como é que passa? E depois eu digo que amo o próximo. O próximo se manifesta como ele quiser. As orientações que ele tiver, inclusive as orientações sexuais, nós temos que respeitar as orientações do nosso próximo. Ele é livre. Do jeito que eu quero que respeite a minha liberdade, a minha expressão de liberdade, eu tenho que aprender a respeitar a expressão e a liberdade do próximo. Então a misericórdia se faz nesse exercício diário. Então nós estamos diante da cura. Nós receberemos nessa noite tudo que a gente precisa.
Mas ao sairmos daqui, a manutenção desses fluidos curadores, dessas energias curadoras, a manutenção, a retenção dela, vai depender das estruturas íntimas de cada um de nós. Que na nossa intimidade, orientada por Jesus, no exercício diário, difícil de ser misericordioso. E ele disse, o caminho que eu ensino é um caminho estreito. O que ele quis dizer? É difícil. E tereis que passar por uma porta estreita. Ele não nos enganou. Agora ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse sim vencerá. Que essa noite a gente possa ressignificar a nossa vida. Ao invés de lastimar e reclamar, abençoar tudo que está nos acontecendo. E aprender com tudo que está nos acontecendo. Quanto ao próximo, amá-lo, aceitando-o, orando por ele, preservando-nos. Porque quando eu me envolvo no padrão vibratório do próximo, do desequilíbrio dele, eu me envolvo e adoeço junto com ele. Quando eu não o perdoo, eu trago ele dentro de mim. Sonho com ele, estou sempre pensando nele. Eu vivo dentro de uma prisão. A misericórdia é a chave que abre essa prisão. Viva e deixa viver. Muita paz e que esse divino mestre nos abençoe. Que assim seja. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver. Que a verdadeira humildade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz.
misericordioso e de seu Filho Jesus. Que assim seja, graças a Deus.